Ok, então carta do apóstolo Paulo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos ler o capítulo 3, o versículo 14 ao versículo 17. Lembrando então que nós estamos acabando a segunda carta, lemos aqui toda a primeira carta, versículo por versículo, não é isso? Da primeira carta a Timóteo, isso aqui, segunda carta a Timóteo, lemos o capítulo 3, depois temos só o capítulo 4. E no capítulo 3, nós já estudamos, né? Então, até o versículo 13, e vamos concluir hoje o capítulo 13 a partir do versículo 14. Então, como é óbvio, o autor desta epístola, ou dessa carta, essa epístola pastoral faz parte, né, das epístolas pastorais, que é a primeira e a segunda carta de Timóteo, e também a carta a Tito, são as epístolas que nós chamamos de pastorais. Nós já estudamos também a epístola de Tito nos estudos da semana. Então, Paulo está escrevendo a Timóteo, como nós falamos, e Timóteo está em Éfeso, como responsável ali pelo trabalho dos apóstolos, né? E nós vamos apenas lembrar que na primeira carta, só para termos um contexto melhor, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 3, nós temos aqui Paulo dizendo: quando eu estava de viagem, isso Paulo escrevendo para Timóteo, né? Quando eu, Paulo, estava de viagem, rumo a Macedônia, pedi a você, Timóteo, estou fazendo parênteses aqui, que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então aqui nós já vemos que existe a doutrina dos apóstolos. Bem atenção aqui, por favor. Então nós já vimos que existe a doutrina dos apóstolos, não é isso? Existe uma outra doutrina. Preste bem atenção, por favor, que isso é muito importante. Essa é a razão da carta. Paulo está dizendo: deixei você em Éfeso, a fim de admoestar, a fim de corrigir as pessoas, admoestar, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então é uma das razões, ele vai continuar no versículo 4, nós já estudamos, obviamente, com muita profundidade esses versículos, mas é só para relembrar que é uma das preocupações de Paulo, de Timóteo em Éfeso, e é uma das finalidades da carta. No versículo 6, também, para relembrar, uma vez que vamos ler apenas poucos versículos, para relembrar a finalidade da carta, no versículo 6 da primeira carta, no capítulo 1, Paulo diz: algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis. Então, Paulo está dizendo que na igreja havia pessoas desviadas. Já falamos sobre isso. Na igreja. Frequentavam a igreja, participavam da igreja, e esses homens ainda ensinavam na igreja. Mas eles estavam na igreja desviados da verdade. Por duas vezes fala se desviaram. Então, por duas vezes, Paulo fala na carta de Timóteo, nessa epístola pastoral, que havia pessoas desviadas, causando problema entre os irmãos em Éfeso. Então, isso há mais de 2000 anos atrás. Isso ali por volta ali, nós sabemos de 66 a 67 depois de Cristo. Já havia desviado dentro de igreja dando trabalho. Então, se você ver hoje igreja com pessoas com comportamentos desviados, não se assuste, não vai ficar muito, porque isso já aconteceu. É muito antigo e, infelizmente, vai continuar acontecendo, porque a igreja é composta por seres humanos, e aonde há seres humanos, eu acho que vocês já aprenderam, já sabem, que algumas coisas acontecem, né? Infelizmente. Então, no versículo 18, aí ainda do capítulo 1, Paulo fala: esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas, você combata o bom combate. Então, Paulo ali diz
para Timóteo combater o bom combate. Ou seja, ele tem ali a que lutar contra aquelas coisas que aconteciam. E no versículo 19, Paulo continua dizendo, mantendo a fé, a boa consciência. Por quê? Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Naufragaram na fé. Essas pessoas, olha só que interessante, elas naufragaram na fé, mas elas continuavam na igreja. Elas continuavam frequentando. E o pior, elas queriam ensinar a igreja, e ensinavam e falavam para outras pessoas coisas, a outra doutrina, que não era a doutrina dos apóstolos. Isso já acontecia lá em 66, mas na verdade antes, né? A igreja já começou com esse problema, porque, volto a dizer, a igreja é composta por seres humanos. Tem gente que fala, quando eu encontrar uma igreja perfeita, em que não exista nenhum problema, em que não haja hipocrisia, em que não haja falhas das pessoas, que todos tenham um bom caráter, uma boa personalidade, de preferência equivalente à minha, quando não houver nenhum tipo de problema na igreja, quando eu encontrar essa igreja, eu farei parte, começarei a congregar. Estranho, né? Primeiro que essa pessoa não vai. Quem se diz que ela é tão perfeita assim? Quem diz que ela não tem falha, não tem pecado? É até arrogância, né? Quer dizer que você é tão perfeito, tão especial, que quando você encontrar seres humanos à sua altura, você vai passar a congregar. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Então, a igreja, nós estamos vendo aqui, há mais de 2000 anos atrás, com problemas de pessoas que estavam desviados da verdade, congregando lá. No capítulo 2, nós vemos aqui no versículo 17, no capítulo 2 da primeira carta ainda, né? Versículo 17 e 18, só para a gente retomar aqui, ele fala também de outras coisas parecidas, mas não vamos lá agora. Vamos então, no nosso capítulo 3, da segunda carta a Timóteo, para a gente fazer, por causa do tempo, dar uma resumida aqui, ainda mais com o calor do jeito que está. Vamos continuar então, já que falamos já da finalidade da carta, do contexto da carta, temos uma relembrada aí, vamos então ao capítulo 3 e versículo 14 de Paulo a Timóteo aqui, ok? Já está aqui? Já. Então vamos lá. Quanto a você, Timóteo, certo? Novamente. Quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Olha só o que Paulo está fazendo, note bem. Nós já vimos o contexto aqui de Éfeso, já vimos o que estava acontecendo ali em Éfeso. Aquelas pessoas desviadas da verdade, causando problemas na igreja, e Paulo escrevendo aqui essa segunda carta. A primeira carta não resolveu, essas pessoas continuavam gerando problema. Na segunda carta elas ainda estão lá, e continuaram sim, em Corinto também, na igreja cristã. Em toda a história da igreja, a igreja sempre teve problemas. Nós já apresentamos aqui a história da igreja aqui, e vocês já viram que a igreja é composta por seres humanos e vai acontecer sempre esses problemas, e alguns inclusive graves. Mas o que Paulo está dizendo? Ele está falando quanto a você, Timóteo. O que você que tem uma boa interpretação de texto entende quando ele fala quanto a você? Ele está fazendo uma comparação. Ele estava falando ali dos falsos mestres, das pessoas problemáticas, não é isso? Aí ele vira para Timóteo e fala, quanto a você, ele faz o quê? Uma separação. Agora eu vou falar de você, Timóteo, em comparação a eles. Eu estava falando deles, nós já estudamos isso no capítulo 3, nos versículos anteriores, né? E agora ele fala, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu. Então ele fala sobre permanecer, ele está chamando Timóteo à responsabilidade de permanecer naquilo que aprendeu. Permanência. Ele está dizendo para Timóteo permanecer. E o que isso diz para nós, né? Permaneça naquilo que aprendeu. E ainda mais, sabendo de quem você o aprendeu. Olha só.
sabendo de quem você o aprendeu. No versículo 10 aqui desse capítulo, só para relembrar também, talvez você não estivesse aqui no domingo passado, e se esteve, é bom relembrar. No versículo 10, Paulo diz: mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino. Ensino apostólico, ensino de Paulo, ensino dos apóstolos. Tem outros ensinos, certo? Tem outras doutrinas. Explicamos que doutrina significa ensino. Já explicamos isso. Então, mas você tem seguido de perto a minha doutrina, o meu ensino. E ele fala também, minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Então ele está dizendo, saiba o que você aprendeu, lembre do que você aprendeu, considere o que você aprendeu e de quem você o aprendeu. Esse de quem é a fonte. Qual que é a referência, qual que é a fonte? Lembra quando você faz lá o TCC, a monografia, que você coloca o texto, aí você tem as normas da ABNT, você coloca a citação, né? O livro, a editora, o ano, a página, não é? E faz as referências, a referência bibliográfica. Qual que é a fonte daquilo que você fez a citação, né? A fonte, eu quero saber a fonte. Quando alguém fala algo para mim, porque qual que é a fonte? Estudos dizem, qual que é o estudo? Quem fez esse estudo? Qual a instituição? Eu quero saber a fonte do que você está falando. Porque a lei diz, qual que é o número da lei? Qual que é o artigo? Eu quero pesquisar, eu quero saber fontes. Eu sou muito criterioso, tudo que eu falo para mim, eu quero saber qual a fonte da pessoa. E Paulo está dizendo aqui, saiba da fonte, saiba de quem você o aprendeu. Você vai aprender muitas coisas por aí. Nós vamos aprender muitas coisas por aí. Vamos ouvir. Agora, na época das redes sociais, todo mundo está querendo ensinar alguma coisa, não é? Todo mundo vira o telemóvel e vai transmitir meu conhecimento. E ficam lá falando coisas. Está todo mundo querendo ser influência de alguma coisa. O que você está aprendendo? De quem você analisa a fonte? Você é uma pessoa inteligente. Você tem que analisar a fonte. De onde essa pessoa tirou isso? Quem ensinou para ela que ela está ensinando para mim? Quem falou para ela? Onde ela foi buscar? Será que a fonte é segura? Qual que é a referência que essa pessoa tem? Então Paulo está dizendo, no versículo 10 ele disse, você tem seguido de perto o meu ensino, ensino apostólico. E aí no versículo 14 ele diz de novo, saiba de quem você aprendeu, considere de quem você aprendeu. Então Paulo está fazendo aqui um contraste entre o ensino apostólico, o ensino de Paulo, com o ensino dos falsos mestres. O ensino das heresias. Então, igreja, volto a dizer, nós estamos numa época que todo mundo está querendo ensinar alguma coisa. As heresias estão por aí, nas redes sociais. Qual é a nossa fonte? Nós somos bereanos, já falamos sobre os bereanos, né? Nós vamos conferir com os bereanos, está dizendo isso, deixa eu ver aqui. Por isso que nós fazemos questão de falar a palavra, tendo a palavra aqui. Porque eu sei que você é inteligente o suficiente para ter uma interpretação de texto e ver se o que eu estou falando faz sentido. Se o que eu estou falando tem base, se tem fundamento. Se eu estou falando algo coerente ou incoerente. Se a minha interpretação de texto está forçando uma ideia ou não. Porque você consegue ver, é a fonte. Então nós temos que saber o que nós estamos ensinando, saber o que nós estamos aprendendo. E Paulo está fazendo essa distinção. Veja bem que muita gente, infelizmente a igreja, hoje em dia, né, falamos da história da igreja, e eu não sei o quanto no geral, obviamente eu não tenho noção de como são as outras igrejas, mas às vezes eu tenho receio de que a carta a Timóteo não é muito bem estudada pelas igrejas, não é muito ensinada pelos pastores, ou bispos, ou líderes, não sei. Muitas vezes não é ensinada versículo por versículo, como nós estamos fazendo aqui. E é muito importante, porque isso nos ensina, nós já vimos que essa carta nos ensina a como nos portar na casa de Deus. Como a igreja, a família de Deus tem que se portar, tem que se comportar, você lembra? Nós já estudamos isso em Timóteo. E nós só vamos saber isso estudando a palavra, com essa fonte de informação. E aí acontecem muitas coisas nas igrejas por falta, às vezes, do ensino, do estudo, inclusive, de toda a palavra, inclusive, das cartas a Timóteo. Né? Então, outra coisa importante aqui, falar sobre doutrina, quando falamos em doutrina, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós ainda vamos estudar, né? A carta aos Coríntios, no capítulo 14 e no versículo
capítulo 14, versículo 37, mas diz: se alguém se considera profeta, isso Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto, né? aos irmãos coríntios. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. Por que nós estamos lendo isso aqui? Que Paulo falando, o que eu estou escrevendo nessa carta, o que está aqui nessa carta que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor, é escritura. Guarde bem isso. Isso é informação bem importante. Que você vai encontrar e vai ouvir, tomara que não ouça essas coisas, mas é capaz de você ouvir algum dia as pessoas dizendo que algo não é escritura, que isso, aquilo é escritura, que aquilo é escritura. Tome cuidado. Paulo está dizendo que eu escrevo é escritura. E por que nós estamos vendo isso? Porque Paulo está dizendo, permaneça naquilo que você aprendeu, sabendo o que você aprendeu. Não é isso? Então, o que ele aprendia era a escritura, né? Porque Paulo escrevia da parte de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. É interessante isso. Na primeira carta dos Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 13, nós temos algo ali também interessante. Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 13, diz: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. Paulo escrevendo para os irmãos de Tessalônica, né? É que ao receberem a palavra de que de nós ouviram, nós apóstolos, não eu, tá? Nós, ele e apóstolos, que de nós ouviram que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Olha só, vamos ler com calma de novo. Paulo escrevendo, dizendo: é que ao receberem a palavra, vocês de Tessalônica, de que nós ouviram, essa palavra é de Deus. Ele coloca aqui, é de Deus. Vocês não acolheram como palavra humana. As palavras dos apóstolos aqui para a igreja não eram palavras humanas. Eles estavam falando como humanos, mas a inspiração não era deles, olha só. E sim como em verdade é a palavra de Deus. Então, o que os apóstolos ensinavam ali tinha o valor de escritura, assim como o Antigo Testamento que eles tinham na época. Talvez vamos falar mais, nós chamamos o Antigo Testamento que eles tinham naquela época. Mas só mais uma referência, tem várias referências, mas é a carta aos Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 11, até que deu certo aqui manusear, mesmo sem os cliques. Capítulo 1, versículo 11, Paulo está dizendo aos irmãos da Galácia, aos irmãos Gálatas: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. O evangelho a mim anunciado não é mensagem humana. Mais uma vez, e eu quero que você entenda o quanto isso é importante, porque isso é uma vacina para você, porque tem heresias por aí, colocando essa palavra em dúvida, colocando as escrituras em dúvida, e é importante você fixar isso, até um dia para responder à altura. Então, nós estamos aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 11, aí diz o versículo 12, né? Então ele fala: o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Aí por quê? Ele vai explicar no versículo 12. Por quê? Porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo recebeu, olha só, gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Não está com a cara de que acha muito interessante. É muito importante isso. Ele está sabendo, ele diz: eu recebi como revelação de Jesus Cristo. Não foi o homem que me ensinou, não foi o ser humano que me ensinou. Isso o apóstolo, recebendo palavras inspiradas pelo Espírito Santo, a revelação já foi fechada e terminada.
E aqui mesmo nessa carta ele fala, ora, se alguém anunciar um outro evangelho, além desse, é maldição, é anátema. Entendeu isso? É anátema. Acabou a revelação aqui. Aí chega alguém e fala, então, eu também recebi um evangelho. Recebi aqui, fiz uma transa e agora, gente, não sou eu, tá? Só contando. Então veio um anjo aqui, me revelou uma coisa, e olha, tem um outro evangelho, uma outra doutrina. É anátema, é maldição. Desconsidere isso. Porque a revelação foi fechada. A revelação já terminou. E muita gente ignora essa palavra, despreza, menospreza o valor dessa palavra e fica querendo ouvir ser humano por aí. É o contrário. Essa é a palavra de Deus. Eu sempre digo, né? Lembra que a gente fala assim? Mas há muito tempo Deus não fala comigo. É estranho isso, né? Isso em alguns países que a Bíblia é proibida, que é proibido ter a Bíblia, aí até pode ser, de certa forma, você, né? Mas se a gente tem a Bíblia aqui, mais de 31 mil versículos que Deus fala conosco, a pessoa fala, Deus não fala comigo. Mas o que ela chama isso de Deus fala comigo? Como que funciona isso? Né? Como assim Deus não fala comigo? Não, é Deus fala comigo, quando eu vou num lugar, aí vem um ser humano, levanta e fala, eis que te digo. Aí Deus fala comigo. Ai, que bonitinho. Não é bonito, isso é feio. Como assim? Você tem a palavra de Deus que fala com você, isso aqui não tem como não ser palavra de Deus. Se eu falar para você que Deus me mostra, tive uma revelação, Deus está me mostrando isso da sua vida. Aí você tem que duvidar, porque a Bíblia manda duvidar, provar os espíritos, duvide, analise a fonte. Será? Vai ter sempre um será, porque é um ser humano falando. É um ser humano dizendo, alegando, que supostamente recebeu uma mensagem de Deus. Aí você tem que duvidar, a Bíblia manda você duvidar. Aí quando essa palavra aqui é lida, você fala aqui, Deus está falando com você. Deus falou com você agora, está falando hoje, neste momento. Você pode, Deus falou comigo hoje. Querendo ou não, Deus falou com você. Aqui sim. E tem gente que inverte isso. Ela fala que Deus fala com ela quando o ser humano fala. E quando Deus fala, ela fala que Deus não falou. Entende isso? E é o que nós não queremos aqui. Tudo isso para falar do que nós lemos no versículo 14. Quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Ok? Então vamos avançar no versículo 15. Por isso que nós não terminamos o capítulo 13 no domingo passado, porque olha só o 14 deu esse tempo aí, entendeu? O versículo 15 agora. E que desde a infância, ele continua, né, falando para Timóteo, você, Timóteo, desde a infância, você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Dá uma olhadinha nesse texto aqui. Olha quanta coisa tem aqui. Desde a infância, Timóteo, você conhece as sagradas letras. Eu estou acrescentando Timóteo aqui para quem não está muito habituado ainda, tá? É para Timóteo, eu coloco Timóteo para enfatizar para você que não pôde acompanhar a introdução e os capítulos anteriores, né? Então, desde a infância, Timóteo, você conhece as sagradas letras. O que será que ele quer dizer com isso? Nós já estudamos, e você vai lembrar agora, quando eu mostrar o versículo, na segunda carta ao Timóteo, aqui que nós estamos estudando, no capítulo 1 e no versículo 5, olha só, Paulo diz, no capítulo 1, né, dessa carta, da segunda carta, lembro-me da sua fé sem fingimento. É sua fé, essa mesma fé, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também você. O que isso tem a ver? Qual que é a relação? A relação é que a avó de Timóteo era crente e tinha uma fé sincera, e a mãe dele, Eunice, também. E a avózinha de Timóteo e a mãe de Timóteo influenciaram Timóteo. Olha só a influência dos pais como é importante.
E Paulo, inclusive, menciona o nome delas, que não é tão comum, mas Paulo faz questão de mencionar o nome dessas duas mulheres como mulheres importantes na vida de Timóteo, que desempenharam um ministério na vida de Timóteo. E Timóteo está tendo fruto por causa do trabalho dessas duas mulheres. Ou não é isso? Olha a importância. Isso aqui é ministério. Isso aqui, poderíamos falar mais sobre isso, mas eu não vou por aí, senão vai ficar mais complicado em relação ao tempo. Então Paulo está dizendo, eu lembro-me da sua fé sem fingimento, porque tem muita fé que é com fingimento, né? Ou não? Tem fé que não é tão sincera, assim, né? Então Paulo diferencia aqui. Lembro-me da sua fé sem fingimento. Essa mesma fé que primeiramente habitou em sua avó Lóide, primeiramente, e depois na sua mãe Eunice. O que isso quer dizer? Que no versículo 15, quando Paulo fala, você, Timóteo, desde a infância, você conhece as sagradas letras, nós podemos lembrar desse contexto aqui. Por que ele conhece desde a infância? Está vendo a importância? Igreja, agora eu quero fazer aqui fazer um adendo. Você viu como é importante as nossas crianças aqui ao lado, aprendendo a palavra de Deus? E tem gente que ignora a importância disso. Está lá, as irmãs trabalhando, fazendo esse papel, construindo fé genuína. Está lá a Laís, não é? A Tati, e quem mais está lá agora? Jéssica. Quem? A Jéssica. A Jéssica do Josnal. A Josnal fica meio triste porque fica sozinha, mas é por uma boa, né? Uma boa causa. Então estão lá as três trabalhando. A igreja às vezes não está vendo. Não tem holofote, não tem evidência, mas estão lá. Esse calor se sacrificando, as crianças ficam mais agitadas, estão lá se sacrificando, sofrendo, fazendo barulho no ouvido, né? Estão lá as três. Mas Deus está vendo. E tem gente que não dá importância a isso. Tem pai e mãe que simplesmente não vem para a igreja, não ensina para a criança o valor do ensino da palavra, do aprendizado da palavra, o valor da fidelidade, o valor da fé sem fingimento, e depois quer cobrar com os filhos, isso e aquilo, enfim. Já até mandei um texto sobre isso. Olha o valor de saber as sagradas letras desde a infância. Eu fico imaginando essas crianças do jeito que estão agora. A Tati ensinou o livro de Gênesis para elas, não só a Tati, né? As irmãs voluntárias, ensinando o livro de Gênesis inteiro. Os pais aprendendo o livro de Gênesis por meio das crianças. As crianças chegam em casa, olha isso, aconteceu aqui, e agora está em Êxodo, né? Faraó e tal, explicando. E os pais aprendendo o livro de Êxodo por causa dos filhos. Tem crianças de 9, 10 anos, né? Mais ou menos a faixa etária, enfim, de diferentes idades, aprendendo coisas interessantíssimas. Tem criança ali que, se for conversar com o pessoal por aí, já coloca no bolso, viu? Já tem um conhecimento profundo ali. Toma até cuidado, viu? Porque as crianças estão sabendo muitas coisas mesmo. Graças a Deus, estamos nesse caminho e louvados a Deus por isso. Então, essas sagradas letras, né, que nós estamos falando, nós temos que imaginar ali, eles tinham então a doutrina dos apóstolos. Paulo falou meu ensino, em vários outros textos nós vamos estudar ainda. Nós temos ali a sã doutrina, que é a doutrina dos apóstolos. E nós temos a doutrina dos apóstolos sendo ensinadas naquele contexto, naquele momento, pelos apóstolos. E eles tinham qual que era a Bíblia que eles tinham mesmo escrita, além das cartas que estavam sendo escritas? Eles tinham o que nós chamamos de Antigo Testamento. O mesmo que nós temos aqui. Então, nossos irmãos judeus, eles saíram ali do judaísmo, começaram do judaísmo, eles tinham o Antigo, que não está bem aqui o Antigo Testamento, enfim. Pronto, deixa eu dividir certinho, porque vai que alguém vir daí e fala, olha, ele falou errado, né? Pronto, está aqui, Mateus, Novo Testamento, então está aqui. Eles tinham aqui o Antigo Testamento, era a Bíblia dos nossos irmãos naquela época. Olha só que interessante, né? Então, essa Bíblia que eles chamavam aqui, esse Antigo Testamento, de Tanakh. Tanakh, mas o meu hebraico não é muito bom, né? Então era o Tanakh que eles tinham. E Jesus inclusive menciona, né? Porque era a Torá, que nós sabemos, Neviim e Ketuvim, é o que eles chamavam. Aqui, Jesus faz uma menção disso em Lucas capítulo 24,
No versículo 44, é o que ele chama de lei, profetas e escritos na língua portuguesa. Né? Sabemos que no original não é isso, mas a lei, profetas e escritos, Lucas capítulo 24, versículo 44, vou ler aqui dessa vez, não vou ler. A seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí nós temos em outros momentos leis, profetas e escritos. Então, leis, profetas e salmos, que era como eles chamavam o Tanakh. Tá? Então, por que isso é importante para nós? Porque Jesus está fazendo a menção dele, ele, Jesus, sendo mencionado no Tanakh. Tanto na Torá como Nevi'im e Ketuvim. Que é aqui, ó, Jesus está dizendo, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito, que está registrado. A respeito de quem? Dele, Jesus. A respeito de mim. Olha só, tudo que fala sobre mim, aonde? Na lei de Moisés. Jesus está na lei de Moisés. Já pensou nisso? Já encontrou Jesus lá? As crianças estão encontrando lá. Agora em Êxodo, está lá, Jesus está lá também. Como? Aí tem que estudar Êxodo, vamos estudar aqui um dia também, né? Nos profetas maiores e menores, nós dividimos nos salmos, os escritos. Então Jesus está lá, nessas sagradas letras, além da doutrina dos apóstolos. Então, naquele momento, no contexto judaico, eles tinham um dever sagrado de instruir os filhos a partir do 5º ano. A criança fez 5 anos, tem que ensinar para eles as sagradas letras. Era uma coisa importantíssima para eles. Inclusive nós temos esse mandamento de ensinar as crianças. E a palavra fala, ensina-os o teu filho no caminho que deve andar. E aí nós que somos pais temos que pensar, né? Como está essa responsabilidade? A nossa igreja ensina crianças? Qual que é a nossa responsabilidade? Como nós estamos indo em relação ao ensino das crianças? Olha, a igreja de Jesus então não tem por que me vangloriar de nada. Então a igreja de Jesus aqui está de parabéns. Está de parabéns. As nossas irmãs, vamos continuar orando por elas, para que elas continuem com muita paciência, né? Para que elas continuem lá fazendo esse trabalho lindo que elas estão fazendo e dando frutos para a eternidade. Porque o que as crianças estão aprendendo lá, eles vão levar para a vida toda. E como disse Paulo, olha só o que Paulo diz no versículo 15, nós estamos lendo, né? Essas sagradas letras, olha só isso aqui, já vamos encerrar, porque já próximo 16 encerramos, tá? Que podem torná-lo sábio, Timóteo, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha só que interessante. Essas sagradas letras, elas vão te tornar sábio. Mas sábio para quê? Para ser um sabichão? Não. Para a salvação. A sabedoria para a salvação. Como funciona isso, né? Então o foco aqui é que a salvação vem das Sagradas Escrituras. É conhecendo as Sagradas Escrituras, é vivendo as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque elas apontam para a salvação. O que Jesus falou que nós vimos agora? Olha, a lei fala de mim, os profetas falam de mim, os escritos, os salmos falam de mim, eu estou lá também. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós sabemos obviamente, mas ele também está lá no Antigo Testamento. Jesus está lá. Então essa escritura, elas apontam para Jesus, elas apontam para a salvação. Isso é muito importante. O que nós estamos estudando aqui, nós estamos estudando e ficando mais sábios. Mais sábios para quê? Mais sábios para a salvação. Interessante isso, né? Por isso que estamos aqui nesse calor, né? Não sei aí, mas aqui, nesse calor. E aí o meu óculos ele fica até, sabe, incomodando aqui, dá até uma alergia, alguma coisa. Tá difícil, as crianças lá também, no calor lá também, não temos ainda ar-condicionado, mas vale a pena, porque nós estamos ficando sábios para a salvação. Então é muito importante lembrar que a Bíblia não foi feita para aumentar o nosso conhecimento, ela foi feita para nos transformar. Eu vejo muita gente que estuda a Bíblia ou estuda teologia para parecer mais inteligente, para parecer mais sábio. Gente, isso é uma bobagem.
mas sem nenhum sentido. Porque a Bíblia foi feita para nos revelar a vontade de Deus. É a revelação de Deus para a humanidade. Se você estudar isso aqui, não viver isso aqui, é a maior perda de tempo que existe. Se alguém se forma em engenharia, estuda engenharia, vai ser um bom engenheiro, vai produzir coisas úteis. Se alguém se forma em física ou em química, o conhecimento vai produzir coisas úteis. Se alguém se forma em direito, vai produzir coisas úteis. Qualquer medicina, qualquer área do conhecimento, ela vai produzir coisas úteis. Mas quem estuda teologia, ou estuda a palavra e não vive, que tipo de coisa ela está produzindo? Nem para ela e nem para a igreja, nem para a comunidade. Ou seja, é um conhecimento inútil. Não tem nenhuma utilidade. Já pensou nisso? É a maior... Olha, eu não vejo uma forma pior de perder o tempo. É estudar a palavra sem viver a palavra. Estudar a palavra para obter um tipo de conhecimento, e um conhecimento que ela não vai viver, não vai praticar, não vai transformar a vida dela, nem das pessoas. É perder bastante tempo. Último versículo agora para encerrar. Versículo 16. Toda a Escritura, olha só. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, olha só, toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é isso? Versículo 16, deixa eu ver aqui, primeira, capítulo 3, versículo 16. Depois nós temos também o 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ele está fechando um bloquinho aqui que vai terminar no 17. Mas olha só, toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo está aqui destacando que essa Escritura, que podia fazer Timóteo sábio para a salvação, ela foi divinamente inspirada, ela foi soprada por Deus. Esse texto que você está lendo aqui, já pensou nisso? Não é qualquer texto, não é qualquer conhecimento. Ele foi soprado por Deus, ele foi inspirado por Deus. É por isso que muitas vezes nós pedimos reverência, pedimos muitas vezes respeito, porque esse texto não é qualquer texto, é Deus falando, foi inspirado por Deus. Eu sempre costumo dizer que às vezes você vai nessas igrejas que fala, eis que te digo, Deus me mostrou, eu sou Deus e estou falando, você já ouviu? E a pessoa fala como se fosse Deus, eu, Senhor, assim digo, é uma coisa uau. Aquela pessoa ali diz que incorporou Deus nela. E ela começa a falar. E o povo fica, Deus está falando. Quem estava no telemóvel, solta o telemóvel. Quem estava andando, para de andar. Quem estava, para todo mundo. Deus está falando. E essa palavra é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso que é tão importante ter atenção e ter prazer nessa palavra. Você tem prazer nessa palavra? Você tem prazer, respeito, reverência por essa palavra? Você gosta de estar sendo sábio para a salvação? Se você não tem prazer por essa palavra, é algo a ser avaliado. Porque se essa palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, e você tem o Espírito Santo, olha só, o autor dessa palavra é o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, em mim habita o Espírito Santo, não é? Que a gente fala? Então, deveria ter aqui esse Espírito Santo que habita em você, ele quer que você estude o que ele inspirou, o que ele escreveu. Ou ele escreveu para você não ler, ou ele escreveu para ficar lá escrito, para ficar lá o Salmo 91 em cima da geladeira, Não foi, né? Foi para você ler. Esse Espírito Santo que inspirou este texto, ele quer que você estude isso aqui. É a revelação de Deus para a humanidade. Se ela ficar escrita e não for estudada, não faz nenhum sentido, não tem nenhum valor. Por isso que fala que ela é útil, ela não é inútil.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil. Ela tem utilidade quando estudada. Então, quando a pessoa não tem prazer na palavra de Deus, não tem amor em aprender, tem algo errado. E ainda mais, tem gente que odeia a palavra de Deus. Vai falar, vou naquela igreja, nunca mais volto. Por quê? Porque ficam ensinando a Bíblia, ensinando a palavra. Não teve show, não teve espetáculo, não teve abacadabra, não teve, sei lá, não teve nada de, assim, de místico, ensinando a palavra. Eu não vou voltar mais lá. Aversão à palavra de Deus. E várias vezes buscar lugares, chamam igrejas, que não têm o ensino da Escritura inspirada por Deus. Você pensa que é impossível isso, né? Não é. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Vamos lembrar aqui da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Nós vamos estudar isso com mais profundidade em Pedro. Mas vou só mencionar aqui porque tem uma relação, né? O nosso irmão Pedro dizendo: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Por quê? Porque, versículo 21, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, como? Movidos pelo Espírito Santo. Por isso que nós temos que ter prazer nessa palavra. Por isso que não dá para entender uma igreja que se intitula igreja e que não ensina a palavra, que não estuda a palavra, que não tem amor, não tem zelo, não tem prazer pela palavra, pela lei de Deus. Então ela é útil para. Qual é a utilidade dessa palavra? Nós estamos aqui ensinando. Eu como pastor estou ensinando a palavra. O que eu espero disso? Qual o efeito que eu espero disso? O que eu espero fazer com essa palavra? Ela é útil para quê? Ela é útil para o ensino. Ela é útil para ensino. Ensino, 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 ensino. Vocês notam que o tempo todo Paulo fala sobre o ensino. Nós falamos muitas vezes, né? Vamos fazer algumas referências rápidas correndo aqui, olha só. Primeira carta de Timóteo, voltando no capítulo 1 e no versículo 3. Eu não vou nem procurar aqui, vai ser mais fácil, porque o Anderson é mais rápido que eu. Capítulo 1, versículo 3, ele fala: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, já vimos isso, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, não é isso? Para te mostrar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então tem uma guerra aqui: ensino de heresia, ensino de outra doutrina, ensino de coisa de ser humano, coisa do homem, e o ensino da sã doutrina, o ensino da palavra. São várias referências, nós não vamos a todas. Tá, então agora o capítulo 3, o versículo 2, só para a gente ir para lá. O capítulo 3 e o versículo 2: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Olha só, igreja, isso é um requisito. Isso é um requisito. O bispo, o líder de uma igreja, ele tem que ser o quê? Qual que é o requisito? Apto para ensinar. Não é opcional. Ele tem que ser qualificado para ensinar. Ele tem que conseguir ensinar a igreja. Por quê? Por razões óbvias, né? Eu nem sei como explicar de tão óbvio. Você tem que ensinar a igreja, você tem que ser apto para ensinar, né? Não vamos ver todas as referências, mas no capítulo 4 e no versículo 6, eu ia colocar, diz: expondo essas coisas aos irmãos, expondo o quê? Expondo o quê? A palavra, né? Que ele vem falando, nós já estudamos isso. Essas referências, aquela inclusive que nós não lemos, eu não vou deixar para lá porque nós já estudamos todos os capítulos anteriores, então nós já vimos lá, tá? Então, capítulo 4, versículo 6, expondo essas coisas, essa palavra, a escritura, aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina. Então, expondo a palavra, se você expuser a palavra, você será um bom ministro. Senão você não será um bom ministro. Já falamos sobre isso aqui, né? As palavras que alimentam. Essa palavra, ela é um alimento. Ela alimenta a igreja. E se a igreja não for alimentada, fica anêmica,
boa doutrina, um bom ensino. Não vou continuar as referências aqui, que são muitas, mas ele é útil para ensino, isso já sabemos e já vimos anteriormente. Boa também, útil também para repreensão. Repreensão, nem é uma palavra assim, hoje em dia, né, é até mais complicado, mas os apóstolos repreendiam. Timóteo tinha que repreender quando a coisa estava saindo do lugar. É óbvio, nós temos todo cuidado antes de repreender uma pessoa, tem que ter amor, tem que ter graça, já sabemos disso, mas às vezes não tem jeito, tem que ter a repreensão. Correção, corrigir e instruir para a justiça. Ok, então agora o 17, vamos terminar. O capítulo 3, agora então, e o versículo 17. Versículo 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Esse perfeito não é ausência de pecado, não é ausência de falhas, nós sabemos disso, né? E perfeitamente habilitado para toda obra. O que você pensa quando você pensa em habilitação? Já encerramos aqui. Habilitado para toda boa obra. A habilitação de alguém para fazer a obra de Deus é o conhecimento da palavra. De alguém que quer liderar a igreja, quer ser pastor, quer ser bispo, quer ser... aprender a palavra e ensinar a palavra. Ah, mas essa pessoa é pastor, é bispo, mas ela não ensina a palavra à igreja. Está errado. Tem que ser apto para ensinar. Se você expuser essas coisas, você será um bom ministro. Senão, você não é um bom ministro. Tem que ser apto para ensinar. Tem que ter habilitação na palavra. Quando a pessoa que dirige a igreja não tem habilitação na palavra, não tem interesse em ensinar a palavra, a igreja, infelizmente, é uma igreja sem alimento, é uma igreja anêmica espiritualmente. É muito triste. Então vamos orar, vamos continuar orando, para que Deus levante pessoas aqui, aptas para ensinar, que ensinem a palavra. Estamos orando por um pastor auxiliar, que cheguem mais pessoas interessadas em ensinar a palavra, interessadas em aprender a palavra. E tenham também humildade e prazer na palavra de Deus. Vamos orar e vamos encerrar. Pai querido,